Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na casa do Senhor. Nessa noite, amados, nós vamos estar falando sobre um tema que talvez para alguns não seja muito palatável, não seja algo muito fácil da gente receber, porém faz parte da vida de todo homem. E nós precisamos não apenas ser confrontados sobre isso, mas em especial saber que Deus, Ele cuida de nós. Escolhemos como tema da nossa ministração dessa noite, pecado profundo, redenção abundante. Eu não sei se você já pensou nas consequências do pecado e como ele tem nos afastado dos propósitos de Deus para nossas vidas. A principal consequência do pecado foi a separação entre Deus e a humanidade. Você já sentiu em algum momento essa distância? Você acha que o pecado realmente tem te distanciado de Deus? O pecado, mesmo nos nossos dias, ele continua afastando o homem da presença de Deus. E é claro, quando nós falamos de pecado, nós não estamos restringindo àqueles pecados mais grosseiros, que em geral nós os relevamos ou nós os reportamos como coisas desagradáveis, como roubo, assassinato, traição ou coisas do tipo. Mas também pecados como a mentira, a fofoca e tantas outras coisas. O profeta Isaías nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se há algo que nos separa da nossa comunhão com o Senhor, algo que nos separa de um relacionamento de intimidade com Deus, isso é o nosso pecado. E é interessante, queridos, porque diferentemente de outras religiões, que procuram de todas as formas evitar que os seus representantes sejam de alguma forma maculados diante de erros e falhas, a Bíblia ela não se omite a registrar o pecado de homens e mulheres, que estão descritos nas Sagradas Escrituras, e alguns deles até mesmo chamados de heróis da fé. Dentre esses, acredito que o exemplo que é mais divulgado e mais explorado, como exemplo de alguém que pecou e se tornou algo público, é Davi. Por conta do seu pecado, Davi sofreu a vara corretiva do Senhor. A Bíblia diz que ele enfrentou aflições, enfermidades, tragédia após tragédia, e o seu reinado foi tumultuado. Nós sabemos disso, nós sabemos tudo que aconteceu ao longo do reinado de Davi. Os problemas eram tão grandes que ele não acreditava que iria sobreviver. E a Bíblia diz lá no Salmo 69, que ele clamou ao Senhor. Ele disse: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, aonde a correnteza me leva. Essa era a situação de Davi, era como ele via a sua vida, o seu coração. Davi temia, acima de tudo, que Deus o tivesse abandonado por completo. É por isso que no Salmo 88, no verso 6, ele diz: puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. E no versículo seguinte, ele fala: sobre mim pesa a tua cólera. No verso 15, sofro os teus terrores. E no verso 16, a tua ardente indignação me cobriu. Davi olha e vê que Deus não se agrada do seu coração naquele momento, diante daquilo que ele estava vivendo. A sua atitude era algo reprovado. Davi acreditava que Deus mesmo o havia abandonado por causa do seu pecado, o que era certamente um pensamento para Davi insuportável. Ele que desde cedo teve uma vida tão íntima com Deus, experiências as mais profundas, e agora por conta do seu pecado, ele se vê como que alguém distante do Senhor. Ele suplica então pelo Senhor no Salmo 69, verso 15: não me leve à corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo: ó Senhor, por favor, não permita que eu desça tão profundo, a ponto de lá não poder sair mais.
Talvez em algum momento da sua vida, diante de algo que você experimentou, de algo que você viveu, que você sabia que aquilo não agradava a Deus, você se viu nesse abismo, você se viu mergulhado nesse lamaçal, e se achava sem condições de lá sair. Davi sofria também com o escândalo que havia causado a Israel. Ele que era um rei, ele que era tido como um homem segundo o coração de Deus. O seu pecado fora descoberto, era do conhecimento público. Seu pesar e a sua vergonha eram tão sufocantes que ele, no Salmo 39, verso 8, ele roga ao Senhor: não me faças o opróbrio dos loucos. Davi estava angustiado, porque todos os seus pensamentos estavam concentrados em como Deus iria tratar o seu pecado. Ele sentia naquele momento a vara da correção do Senhor sobre a sua carne, as flechas da verdade penetrando a sua alma com ferocidade. É por isso que no Salmo 38, verso 2, ele diz: porque as tuas flechas se cravaram em mim. Conheci já cristãos iguais a Davi. Eu mesmo experimentei em um momento da minha vida uma situação parecida com a de Davi. Crentes que amam a Deus, mas a si mesmo têm pecados horrivelmente contra a luz que lhes foi dada. Conhecem a verdade, mas teimam em se chafurdar no lamaçal. Escutaram já diversos sermões de justiça. Por anos leram a Bíblia diariamente. Passaram horas em oração. Porém têm pecado contra as bênçãos de Deus. Como isso pode ser possível? Alguém poderia perguntar. E a resposta é: tem um pecado que os assedia e que nunca foi tratado. É como um pecado de estimação, algo que a gente tem preservado, que não tem abandonado. Agora recente, um grande escritor americano, um evangélico, falou publicamente que durante 8 anos cometeu adultério, traiu a sua esposa. Aquilo pegou muitos de surpresa, porque aquele homem era um escritor profícuo, conhecido, e sempre falou da graça de Deus. E durante 8 anos, falando da graça de Deus, mantinha um pecado guardado na sua vida. Queridos, com o passar do tempo, o pecado corta a nossa comunhão com Cristo. E agora, o Espírito Santo está avisando: basta! Este pecado tem que ser abandonado. Não aceitarei que você permaneça nele. A partir de agora, te darei um prazo limite. Estou te expondo o teu pecado, mas logo o teu pecado poderá ser exposto ao mundo. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando esses cristãos que mantêm pecados guardados em seu coração entram na casa do Senhor, eles não conseguem sequer levantar o rosto. E como Davi, choram, como está lá no Salmo 40, verso 12: meus pecados são tão numerosos que não podem ser contados. A iniquidade se apoderou tanto de mim que não consigo levantar meu rosto aos céus. Esses crentes, queridos, perderam toda a alegria, o entusiasmo e a liberdade de que um dia já desfrutaram. Não conseguem sequer orar, nem louvar, nem ter uma vida com poder. Deixam ao redor uma grande sensação de fracasso, de derrota. Estão debilitados, com as almas enfermas, encurvados, prontos para desfalecer. E sabem que tudo se deve ao fato de o pecado ter interrompido a sua comunhão com Deus. O pecado, amados, causa grandes e terríveis estragos na vida de todo crente, de todo cristão. Será esta a situação da sua alma neste momento? Você está sob o peso de uma consciência atribulada? É exatamente sobre a consequência do pecado na vida do homem que quero meditar nesta noite. Daí ter escolhido esse tema: pecado profundo, redenção abundante. E para nos ajudar a entender essa verdade,
nós estaremos lendo o Salmo de número 130. Observe, queridos, que esse é um salmo que pertence aos cânticos dos degraus, também conhecidos como salmos de ascensão ou cânticos de peregrinação. Esses salmos, eles são 15, do Salmo 120 ao Salmo 134. E esses salmos narram as emoções e experiências dos peregrinos israelitas ao subirem para Jerusalém para participar das festas religiosas. O povo peregrinava de todo Israel para Jerusalém. E enquanto se dirigiam até a cidade de Jerusalém para cultuar ao Senhor no templo, para apresentarem as suas ofertas, eles cantavam esses salmos, esses cânticos dos degraus, esses salmos de ascensão. Esses salmos, eles são também instrutivos para nós hoje, porque eles falam acerca da nossa adoração a Deus. E o fato de ser um salmo de ascensão é porque nós vamos perceber que ele inicia falando da situação do homem nas profundezas e conclui e termina falando da experiência dos homens nas alturas. Salmo de número 130. Diz assim o texto sagrado: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponho a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Não nos é dito a autoria desse salmo. Ele se encontra em um lugar que nenhum de nós gosta de estar. Um lugar onde, sem dúvida, alguns de nós já estiveram e outros ainda estarão. O fundo do poço. Daí lermos no versículo 1, ele dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Esse, queridos, era um lugar onde o reformador Martinho Lutero muitas vezes havia frequentado. Lutero era um homem atormentado por angústia emocional e espiritual. Era um homem propenso à depressão e ocupava regularmente esse lugar, um lugar das profundezas, da angústia. E o salmista, ele vai falar que esse é um lugar aonde o salmista também se encontrava quando o faz. Curiosamente, Lutero encontrou saída nesse salmo de número 130. Há registros que certa vez, em 1530, durante um desses episódios de depressão espiritual, Lutero, ele se levantou repentinamente e disse a um colega, a um irmão que estava ao seu lado, com um sorriso: venha para desafiar o diabo, vamos cantar o Salmo 130. É claro, queridos, que para desafiar o diabo nós poderíamos meditar em qualquer livro, em qualquer porção das Sagradas Escrituras, mas Lutero descobriu algo importante nesse salmo. Há algo particularmente poderoso nesse texto que desafia Satanás, mas não apenas desafia Satanás, nos confronta como homens e mulheres que pecamos. Afinal, trata-se de ser resgatado das profundezas, que é o reino do diabo. E depois então de reconhecer, estando nas profundezas, o salmista no versículo 2, ele levanta um clamor, dizendo: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista clama das profundezas, pedindo que o Senhor escute a sua súplica. Talvez você já tenha passado por essa experiência de se encontrar numa situação de grande dificuldade, um problema, uma angústia que lhe consome. E você então levanta a sua voz em súplica a Deus e começa a se derramar na presença do Senhor e diz: ouve-me, Senhor, ouve a minha voz, esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Davi, queridos, apresentou um clamor parecido, um clamor profundo por misericórdia, perdão, contrição e esperança, diante de um Deus amoroso, de um Deus fiel.
A oração é um dos recursos mais valiosos à nossa disposição. Quando a situação está além da nossa capacidade, em algum momento a situação vai fugir ao nosso controle, mesmo que nós gostemos de sempre ter as coisas na nossa mão, mas às vezes nós vamos perceber que as variáveis ao nosso redor não estão diante de nós passíveis de serem controladas. E a palavra de Deus diz que nesses momentos, a opção de Davi, a opção do povo de Deus, a sua e a minha opção é entregar a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa inquietação ao Senhor. A promessa que temos é que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem ou escreverem nas suas mensagens assim: Deus ainda está no controle. Queridos, Deus sempre estará, sempre esteve. Não é algo que hoje ele está e amanhã não está. Ele sempre estará no controle de todas as coisas. É por isso que Filipenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, ele exorta aquela igreja dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Se há alguém a quem nós precisamos recorrer, esse alguém, essa pessoa é ao Senhor. Então vejamos aqui a trajetória do Salmo 130, porque nela o salmista nos ajuda a responder 3 perguntas nessa noite. A primeira: o que nos derruba? O que pode nos levar à queda? A segunda pergunta: o que nos levanta e nos tira das profundezas? Terceiro: o que nos mantém firmes? Porque não adianta apenas eu me erguer, eu preciso permanecer firme. E nós esperamos poder responder essas 3 perguntas. Vejamos então a primeira: o que nos derruba? Pastor, o que me derruba é um touro brabo. Outro poderia dizer: ah, pastor, o que me derruba é a minha esposa. Isso aí a maioria já sabe. Mas o salmista aqui, queridos, está lamentando por algo. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Você notará que não há nenhuma indicação de que seja por causa de alguma circunstância em sua vida. Não é porque ele está afligido por doença ou por pobreza. Não é porque os seus inimigos o perseguiram. Na verdade, o salmista revela no versículo 3 o motivo dele se encontrar nas profundezas. Ele diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Queridos, aquilo que o derruba, aquilo que o abate, é o peso, é o fardo do seu pecado. Veja bem, o que mobilizou o salmista foi a constatação de que ele de fato é indigno. Ele não está em condições de se apresentar a Deus por conta do seu pecado. Ele não tem mérito, ele não tem o direito de comparecer perante o Deus Todo-Poderoso no dia do julgamento. E essa incapacidade de permanecer de pé o faz se encolher, rastejar, se acovardar em uma caverna feita pela sua própria iniquidade. É o seu pecado que o deixou tão abatido. O salmista olha para si, olha para o seu pecado e se sente sujo, impuro, indigno. É claro, queridos, que a Bíblia nunca minimiza os efeitos das dificuldades externas. Tem coisas ao nosso redor que vão causar grandes estragos na nossa vida. Por exemplo, a traição, a mentira, ou questões envolvendo a saúde, uma doença ou enfermidade. As Escrituras afirmam que essas são provações reais pelas quais todos os homens poderão passar na sua vida. Mas ao mesmo tempo, o Salmo 130 está aqui para nos lembrar que as provações externas não são comparáveis com a provação interna do nosso próprio coração. É a culpa diante de Deus que nos arrasta para o ponto que é descrito nesse salmo. Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, pastor batista, ele disse certa vez que nossas iniquidades são o nosso maior perigo. E se pudéssemos ser salvos delas,
seremos salvos completamente. Sim, as nossas iniquidades são o nosso maior perigo. Você, muitas vezes, vem adorar e reconhece que é pecador e que está vindo à presença de um Deus santo e que você não é digno, não é merecedor. Isso não somente no momento da adoração, mas no momento da pregação, no momento em que você está participando na casa do Senhor, ou até mesmo em casa. Você sabe que o seu pecado é o seu maior problema. Alguns de vocês que estão aqui hoje, o Espírito Santo os trouxe exatamente para ouvir sobre o perdão, para serem lembrados do Evangelho. Talvez haja outros aqui nessa noite que ainda não tenham chegado a essa compreensão. Para esses, o pecado se tornou algo rotineiro, normal. E a maior escuridão é a escuridão do pecado nas suas vidas. Queridos, é realmente bom estarmos na situação descrita neste salmo, para lamentar o nosso pecado, reconhecer a sua gravidade, reconhecer a sua hediondez. É bom estarmos na situação descrita nesse salmo, porque nos aproxima de Deus. Deus quer que estejamos próximos a Ele e não distantes, e o que nos afasta de Deus é o pecado. Há consolo até mesmo nesses versículos iniciais, repletos de angústia do salmista. Há consolo, porque vemos que mesmo quando o salmista se sente tão abatido, ele pode orar, ele pode suplicar, ele pode clamar a Deus e sabe que é ouvido. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que mesmo que você esteja em pecado, a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado, e o desejo de Deus não é que você permaneça no pecado, mas como o Senhor disse àquela mulher, vá e não peques mais. A realidade do pecado te afasta de Deus, a realidade do pecado me afasta do Senhor. É por isso que precisamos nos voltar para Deus. Mesmo, queridos, quando pecamos, quando ofendemos a santidade de Deus, nos rebelando contra a sua vontade, ainda podemos clamar a Ele. Mesmo no fundo do poço, mesmo nas profundezas, nós podemos clamar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não existe abismo tão profundo que Deus não possa te ouvir se você clamar a Ele em Jesus Cristo. Há um filme de 2009, cujo título é O Segredo de Seus Olhos. É um filme argentino. Conta a história de um detetive que está à procura de uma mulher desaparecida. Essa mulher havia caído em um poço abandonado no meio de um campo. E ela tem um apito que vem soprando há mais de um dia, na esperança de que alguém lá em cima a ouça e venha resgatá-la. No filme, o detetive, sem saber, está a poucos metros daquela vítima, a qual foi procurada durante todo o enredo do filme. Era inverno, no meio da noite, o detetive está parado naquele campo, e enquanto o som do vento fica cada vez mais alto, assobiando ao redor do seu rosto, aquela mulher tenta com todas as suas forças soprar aquele apito na tentativa de que alguém a escute. O detetive inclina a sua cabeça e se vira. Será que ele ouviu alguma coisa? Será que ele está ouvindo algo acima do som do vento? E assim o filme se acaba. Não se sabe se o detetive realmente ouviu ou não aquele pedido de socorro. Irmãos, irmãs, isso nunca, jamais acontece com Deus. Ele sempre ouve os seus filhos quando clamam a Ele. Esse é um privilégio singular para nós, como cristãos, saber que Deus nos ouve, que não importa o quanto abatidos nos sintamos. O Salmo 40, nos versículos 1 e 2, corrobora
essa mensagem quando diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Esse é o nosso Deus. Talvez você já tenha se visto no fundo do poço, pensando que ninguém poderia te ajudar a sair dali, ou todos aqueles com quem você poderia contar simplesmente deram as costas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus nunca, jamais, em momento algum te abandonou. Ele sempre vai estar ao teu lado. É Ele que nos socorre nos momentos de maior dificuldade. E a razão pela qual Deus nos ouve, mesmo no atoleiro da lama, mesmo nas profundezas, é porque Ele está conosco. Jesus diz que Ele é Emanuel, Deus conosco. E isso se dá, queridos, exatamente na encarnação, porque na encarnação Cristo literalmente desce da sua glória para que possa experimentar o sofrimento e as tribulações da vida conosco. Ele vem do céu para a terra, mas Ele não apenas desce à terra, a este mundo. Ele desce à terra, mas também a cova, a própria morte, e Ele experimenta a morte por nós. Este é o alcance do amor do Evangelho de Deus. Cristo não apenas veio à terra, mas ao túmulo por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O Salmo 130, querido, se deleita na alegria de Deus em conceder perdão. Observe o versículo 3, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? O salmista vai logo dizendo: Senhor, se tu registrasse os meus pecados, meu Deus, eu estaria condenado. Queridos, essa é uma perfeição de Deus. Deus não observa as iniquidades daquele que se arrepende. É claro, queridos, que nós precisamos entender que o caminho do amor não é manter um registro de erros. Isso muitas vezes nós fazemos. Quem não já teve uma experiência com o seu cônjuge, e aí, de repente, naquele momento da dificuldade, um vira para o outro: você esqueceu? De quê? Ah, não lembra? Há 23 anos atrás, o que você fez comigo naquela tarde de domingo? Oh, glória a Deus! Eu não sei nem o que eu fiz na semana passada, quanto mais há 23 anos atrás. Queridos, Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. O caminho do amor de Deus não é guardar o registro dos nossos erros. Entendemos que é para isso que nós somos chamados, mas nós falhamos, porque nós falhamos em liberar o perdão ao outro. Porém, Deus se alegra em conceder o seu perdão. Ele não registra iniquidade, Ele não é um contador, e Deus é um Deus misericordioso. Queridos, a vergonha nos oprimia, os grilhões do nosso passado, as más ações nos manteriam na lama, nos humilhariam diante de Deus, e o próprio diabo seria o nosso acusador, porque esse é o papel dele. Mas, queridos, quando nós estudamos sobre o que cremos, a primeira lição do nosso culto de ensino da Bíblia, nós vimos o credo dos apóstolos, e lá é dito assim, que Jesus desceu à mansão dos mortos. E o que quer isso dizer? Que a descida de Cristo à mansão dos mortos é para nós, queridos, uma medida do amor de Deus, porque quão profundo é o seu amor por nós, a ponto dele descer ao mais profundo abismo, porque na cruz foi para lá que Jesus foi, carregando a maldição que merecíamos, que eram os nossos pecados. É isso, queridos, que queremos dizer quando afirmamos: Ele desceu ao inferno. Que amor maravilhoso é este que fez o Senhor carregar a terrível maldição por nossa alma. Que amor, que Deus, e assim, querido irmão, querido pecador,
Saiba que quando você for vencido pela iniquidade, quando sentir o peso do seu pecado, quando se sentir tão abatido como o salmista que descreve isso aqui no Salmo 130, você precisa saber que se ao clamar a Deus por meio de Cristo, Ele o ouvirá e o resgatará. É claro, queridos, que ser ouvido no fundo do poço não é a nossa necessidade primordial. Sair de lá, sim. Ser resgatado, sim. Quando nos encontramos nas profundezas do desespero, não precisamos da ajuda de ninguém para permanecer lá. Você não precisa da ajuda de ninguém para permanecer na depressão, na angústia, não. Não precisamos da ajuda de ninguém para nos entregarmos à autocomiseração, à vitimização, não. Mas se nós queremos sair, então precisamos de ajuda, precisamos de um ajudador. Se quisermos mudar a nossa situação na vida, precisamos de Deus e precisamos do seu perdão. Aprendemos, portanto, que o que nos derruba é o nosso pecado. Ele vai sempre querer nos levar ao chão. Mas vejamos a segunda pergunta: o que nos levanta e nos tira das profundezas, do poço da destruição? O que nos levanta e nos liberta, queridos, é o perdão de Deus. Veja o versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas redimido. O perdão aqui é tratado como algo que é propriedade exclusiva de Deus. Só Ele pode dar. É isso que também no versículo 7 nos é dito. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O perdão, amados, é uma propriedade de Deus, algo que só Ele pode dar. Talvez, apenas para ilustrar, possamos pensar em um rapaz que está apaixonado e que pretende casar-se com a sua amada, e que sabe que em algum momento, se quiser que seu relacionamento com essa bela jovem continue, precisará reunir coragem e pedir permissão ao pai dela para se casar com ela. Porque a permissão está nele. Não há outra maneira de obtê-la. É preciso recorrer ao Pai. Queridos, da mesma forma, o perdão é encontrado somente em Deus. Não há como encontrar o perdão fora de Deus. É para Ele que você precisa ir, é para lá que nós precisamos ir, não apenas uma vez no início da nossa vida cristã, mas todos os dias, porque sempre estamos pecando. Ao reconhecermos o nosso pecado, precisamos ir a Deus, a mais ninguém e a nenhum outro lugar. Não há outro nome acima dos céus, abaixo da terra, aonde haja salvação. Não adianta você recorrer a A, B ou C. Somente o Senhor tem o perdão que pode ser dado à sua vida. No entanto, o que tendemos a fazer quando somos dominados pela culpa, quando somos convencidos do pecado, acho que nós fazemos de tudo, menos de ir a Deus. Em vez disso, ficamos com uma visão negativa de nós mesmos, nos frustramos e descontamos essa frustração nas pessoas mais próximas, sendo ríspidos com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. Ou talvez nos sobrecarreguemos com o trabalho, começamos a trabalhar demais para nos distrair e evitar lidar com todos aqueles sentimentos ruins. Ou então, nos entregamos aos prazeres, como que querendo nos anestesiar com drogas, bebida, sexo, ou até mesmo maratonas de séries da Netflix. Mas a verdade, queridos, é que nada disso pode limpar a sua ficha e purificar a sua consciência. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode tirar do abismo. Só Deus pode, sim, fazer uma grande mudança na sua e na minha vida. A saída é o perdão. E o perdão só é encontrado no Senhor e em mais ninguém. Portanto, devemos ir a Cristo. Se você descobrir essa verdade, que só existe perdão em Deus e em mais ninguém, isso transformará completamente a sua vida. Se você observar na metade do versículo 4, notará que o salmista afirma haver um propósito surpreendente para o perdão. Ele diz: mas contigo está o perdão. Mas para que o perdão está com o Senhor? Para que sejas temido. O perdão está em Deus,
para que ele seja temido. E aqui, claro, que o sentido de temor não é o sentido de ter medo, de viver apavorado, com o chicote, com a correção de Deus, mas é no sentido do temor, da reverência, do respeito, do amor que nós precisamos ter a Deus. É um propósito, queridos, que a tendência natural do homem é se afastar. O pecado é uma ofensa contra o padrão de Deus e não mais a ninguém. Isso significa que Deus, e somente Deus, tem a prerrogativa de puni-lo ou perdoá-lo. Verdadeiramente, se há algo que deveria nos fazer dobrar os joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, em confiança e obediência, é o fato de que Ele conhece todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ele está ciente do ódio que o homem nutre contra Ele. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não odeio a Deus. Mas, queridos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós nos rebelamos contra o Senhor, nós estamos declarando o quanto nós o odiamos. Podemos dizer e devemos dizer: o Senhor não precisava ver isso nas nossas vidas. Ele poderia sim me condenar ao inferno, mas Ele tem nos dado o céu. Como não reverenciar, como não amar um Deus assim, que apesar dos nossos erros, estende o seu perdão. Receber o perdão do Deus Todo-Poderoso, queridos, transforma completamente a nossa condição de vida. Pecadores se tornam santos, órfãos se tornam herdeiros. Mas como poderemos viver assim, especialmente quando a nossa experiência de vida não parece condizer com essa realidade? Porque a santidade nem sempre parece tão doce. O pecado, sim, aparece doce na nossa boca, mas a santidade, às vezes, é difícil e amarga. Deus, amados, nem sempre parece tão próximo, e às vezes nós somos propensos a duvidar da nossa posição em Cristo. Às vezes o inimigo é tão sagaz que começa a nos induzir ao erro de achar que Deus não nos perdoa, que o nosso pecado é tão grave que nós não temos solução, nós não temos saída. E ao seguirmos a trajetória desse texto, nós vemos que nós estávamos sim nas profundezas por causa do nosso pecado, porém nós fomos libertos pelo perdão de Deus. E o que Deus está te dizendo nessa noite é que apesar dos teus erros, dos teus pecados, da tua iniquidade, da tua rebelião, há solução para o teu problema: a reconciliação, a restauração, a salvação. Mas há uma terceira pergunta: o que nos mantém firmes? O salmista expressa uma profunda confiança em Deus, a fé, e afirma que espera no Senhor e coloca a sua esperança na palavra de Deus. Veja o versículo 5, ele diz: espero no Senhor com todo o meu ser. Ele não tem dúvida, ele não está à mercê do sabor das ondas, não, ele está ancorado num porto seguro. A sua fé está firmada no Senhor. Mas não somente isso, ele diz: e na sua palavra ponho a minha esperança. Nas promessas de Deus é quem confio. É na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista declara que espera no Senhor com todo o seu ser. Lá em Isaías, no capítulo 40, verso 31, nós somos lembrados de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando você se sentir abatido, lembre-se que é no Senhor que você tem suas forças renovadas. Quando você se sentir abatido, triste, lembre que é Ele que traz alegria ao seu coração. Esperar no Senhor significa colocar nossa confiança plena em Deus e em seu tempo perfeito. Há um tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas. Às vezes nós somos apressados, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e aí quebramos a cara e ainda queremos colocar na conta de Deus. Precisamos saber esperar o tempo de Deus. Esperar no Senhor pode ser desafiador, especialmente em momentos de incerteza e dificuldade. Todavia, essa esperança é ativa, cheia de fé,
acreditando que Deus está trabalhando em nossas vidas e que as suas promessas se cumprirão. Mas o salmista também afirma que nós devemos colocar a nossa esperança na palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, essa palavra é descrita, como nós falamos ainda há pouco, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, queridos, é fiel e verdadeira e nos oferece direção, sabedoria e conforto. Mas não somente isso, essa palavra também nos corrige. Pastor, correção, meu Deus, eu não gosto não. Eu só gosto das promessas, eu só gosto das bênçãos. Queridos, a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Precisamos entender que nós estamos num mundo que vai estar procurando de todas as formas nos mostrar caminhos duvidosos. Precisamos de alguém que esteja nos orientar e quando errarmos o alvo, sermos corrigidos. Qual é a sua motivação na vida cristã? O que te mantém firme? Mesmo quando as promessas de Deus parecem não se concretizar, mesmo quando os chamados do discipulado cristão parecem difíceis, quando o pecado te assedia e te envolve, qual é a tua motivação? Por que às vezes nos sentimos tão desanimados, exaustos na vida cristã? Por que às vezes a rotina acaba fazendo com que a gente não tenha alegria de estar na casa do Senhor? Nesses momentos, amados, nós só queremos desabar, chorar e dizer, desisto. Qual a tua motivação? Devemos nos lembrar, queridos, como Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 9. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Paulo foi até gentil aqui para não usar outra palavra. Ele considera como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça no que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Queridos, o que nos está garantido é ganharmos o céu, e ao ganharmos o céu, nós ganharmos a Deus. É isso que nos manterá firmes como cristãos nessa terra. Não é aquilo que nós venhamos a conquistar, não é aquilo que venhamos a alcançar, não serão as vitórias nesse mundo, mas a vitória eterna, aquilo que Cristo garantiu para cada um de nós, quando na cruz entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa esperança, de um dia ver Deus na face de Cristo. Essa deve ser a sua motivação, não as coisas que você receberá de Deus. É muito bom, a nossa família é bênção de Deus, o nosso emprego é bênção de Deus, a igreja é bênção de Deus. Mas, queridos, a maior de todas as bênçãos é podermos um dia estarmos eternamente com o Senhor. No versículo 6, o salmista disse: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. E as sentinelas, queridos, elas aguardavam o dia, porque a noite era um período perigoso. Era um momento em que as fortalezas poderiam ser assaltadas, poderiam ser invadidas. E as sentinelas, os vigias, esperavam o amanhecer, para que pudessem ter clareza do que estava acontecendo ao seu redor. Hoje, nós temos iluminação, mas naquele tempo, só existiam tochas, o que mal iluminavam alguns metros à sua frente. E o inimigo podia se aproximar das fortificações e tentar invadi-las. É por isso que as sentinelas precisavam ficar atentas. Assim também, queridos, somos nós. Precisamos estar atentos, esperando pelo Senhor, sabendo que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta, um grande problema, talvez esteja passando por um pecado que tem te angustiado, que tem tirado a tua paz, a tua comunhão com Deus e com a igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite, que há o resgatador, que há alguém que pode trazer o socorro à tua vida, e esse é o nosso Deus. O cristão é aquele que clama a Deus por perdão, e vive como alguém perdoado. Devemos sim depositar a nossa fé e esperança em Deus. Há muito pecado em nós, queridos, mas aqui está a boa notícia do Evangelho.
há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Deus é muito mais misericordioso do que os seus pecados. Mas entenda, isso não é um cheque em branco para você continuar pecando. Pastor, eu não sei nem o que é cheque em branco, eu não sei nem o que é isso, né? Isso não é uma autorização para você continuar em pecado. O desejo de Deus não é que você esteja mergulhado no pecado. Não, o pecado é algo que precisa ser uma abominação, não somente aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos. Precisamos nos afastar daquilo que não agrada ao Senhor. Hoje, você precisa acreditar, este é um Deus que se revela nas sagradas Escrituras, não apenas para te alertar, mas para te atrair a Ele do jeito que você está. Se você nessa noite está aqui, ouça o que o salmista encerra no versículo 8, dizendo: Ele próprio, Deus, redimirá Israel de todas as suas culpas. Agora, aonde tem Israel, coloque o seu nome. Ele próprio, o Senhor, redimirá Alex de todas as suas culpas. Não há culpa que não possa ser redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por mais afronta que o inimigo te faça, o acusador queira tirar a tua paz, você é propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor. E o seu lugar não é distante dos caminhos do Senhor, mas é na presença do nosso Deus. Será que você percebe que o seu pecado o tem abatido nas profundezas? Será que você sente que o seu pecado é tão profundo, que esse problema, ele não está na superfície? Será que você está disposto a tomar uma decisão de voltar-se para o Senhor?